Agora, nós vamos fazer a representação dessa peça, a mesma peça desenhada anteriormente, só que em perspectiva cavaleira, 45 graus. Montar a perspectiva cavaleira de 45 graus, a gente vai iniciar da mesma forma que a gente iniciou a perspectiva isométrica, através do desenho dos eixos horizontal e vertical, para depois poder construir os ângulos da base. Linha horizontal. E a linha vertical. Diferente da perspectiva isométrica, a perspectiva cavaleira, ela representa a peça apoiada numa superfície horizontal e com uma rotação lateral, em função do seu modo de formação de imagem, que era formado por linhas inclinadas de projeção, inclinadas em relação ao plano de projeção. Bom, então para representar essa espécie de rotação em torno de um eixo perpendicular em relação a uma superfície horizontal, que é a imagem que a gente tem da peça formada na perspectiva cavaleira. Então, a gente vai imaginar que a nossa peça, ela está representada, ela está rotacionada em 45 graus e apoiada ao mesmo tempo numa superfície horizontal. Dessa forma, então, um dos eixos da base vai ser a nossa linha horizontal, que é o eixo da base que vai conter a nossa medida de largura, e o outro eixo da base, que vai representar a nossa profundidade, ele vai ter 45 graus em relação ao plano de projeção. Ou seja, 45 graus em relação à superfície horizontal. Portanto, a gente vai desenhar então uma linha inclinada de 45 graus para qualquer um dos lados. Posso escolher tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. A gente sempre dá preferência por escolher a lateral da peça que está evidente no modelo original. Nesse exemplo, o lado evidente, a lateral que está evidente para nós, é a lateral esquerda da peça. Portanto, a gente vai representar a medida de profundidade no lado esquerdo da perspectiva cavaleira, que é onde a gente vai desenhar o nosso eixo inclinado. Então, o nosso eixo inclinado vai ficar à esquerda da peça. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma linha de 45 graus, com inclinação de 45 graus, com unidades de medida grandes. Nesse caso aqui, como vocês podem observar, eu tomei como unidade de medida uma ponta de lápis. Então, marquei uma unidade, vou desenhar a linha vertical e eu vou marcar uma unidade de medida na vertical também, uma na horizontal e uma na vertical. Por que uma na horizontal e uma na vertical? Lembrando da regra da tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu tenho uma unidade de medida dividida por uma unidade de medida, eu vou criar um ângulo cuja tangente é 1. E esse ângulo, no caso, é 45 graus. Então, eu vou desenhar minha linha inclinada de 45 graus. Tá feita a minha linha de 45 graus. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar, já desenhei os eixos, agora falta eu marcar as unidades de medida da peça. Eu vou utilizar a mesma unidade de medida que eu usei anteriormente,
que corresponde ali à minha meia ponta de lápis que eu fiz a marcação no próprio lápis. Então, eu vou marcar a medida da largura, né? A largura eu vou marcar sobre a base horizontal da peça, o eixo horizontal. Então, 2 unidades de medida, conforme informado no nosso modelo. Eu vou marcar 4 unidades de medida na altura. E eu vou marcar agora as medidas da profundidade. Só que aqui na profundidade a gente tem que ficar atento a um detalhe muito importante. O que acontece na perspectiva cavaleira de diferente em relação à perspectiva isométrica, por exemplo? Na perspectiva cavaleira, a gente tem o que a gente chama de distorção lateral, causada pela formação da imagem nesse modo de perspectiva. E o que significa a distorção lateral? Significa que as arestas laterais, as arestas referentes à medida de profundidade, elas vão sofrer uma distorção de tamanho, em que esse tamanho ele pode variar conforme as linhas de projeção da imagem do objeto em perspectiva cavaleira. Então, se o objeto ele é projetado sobre o plano com linhas de 45 graus de formação da imagem, ou seja, linhas que formam 45 graus em relação ao plano de projeção, na hora que eu for levar os pontos da minha peça para o plano de projeção da imagem, eles vão seguir uma trajetória de uma linha reta de 45 graus. Então, por conta dessa trajetória, por conta dessa forma desse modo de formação da imagem, a lateral da minha peça, ou seja, a profundidade da minha peça, ela vai sofrer uma distorção de tamanho. No caso do ângulo no caso de linhas de formação da imagem de 45 graus, essa distorção de tamanho, ela vai ser pela metade do tamanho. Então, as medidas que originalmente na profundidade tem 6 unidades de medida, que é o nosso caso, por exemplo, elas vão passar a ter na representação 3 unidades de medida. Então, em vez de marcar 6 unidades de medida aqui na profundidade, eu vou marcar somente 3, em virtude do fato da formação da imagem desse objeto em perspectiva cavaleira se dá em perspectiva cavaleira de 45 graus. Portanto, distorção da profundidade vai ser na metade do tamanho. Depois de marcadas as medidas do sólido de origem, na nossa perspectiva cavaleira, eu vou fazer o traçado das medidas paralelas de altura ao final da marcação da profundidade, conforme vocês podem observar, e ao final da marcação da largura. Em seguida, eu atribuo o tamanho da altura às linhas verticais que eu acabei de desenhar.
Em seguida, eu vou fazer as arestas de topo no meu sólido de origem na perspectiva cavaleira. Aqui tem um detalhe importante, essa parte aqui do fechamento do sólido de origem na perspectiva cavaleira, ela acaba sendo mais simples pelo fato da largura ser uma linha horizontal, ser representada por uma linha horizontal. Portanto, só tiro os excessos aqui das alturas e eu faço o traçado da linha que vai receber as medidas de largura, linha horizontal da aresta traseira de topo. Marquei as medidas. Fechei meu sólido de origem. Agora eu vou marcar as medidas de profundidade para dividir o meu sólido de origem em unidades menores. Então, subdividir o meu sólido em unidades menores, aí agora a gente vai ter que ficar bem atento à modelagem da peça, porque originalmente, onde que começava e onde que terminava a rampa, né? Então, a gente tem que ficar bem atento a esses detalhes. Quanto que a gente tirava de altura da nossa rampa na perspectiva isométrica, para poder montar a perspectiva isométrica da nossa rampa da peça. Então, a gente tirava da altura 3 unidades de medida de cima para baixo. Então, 3 unidades de medida. Então, a gente vai recortar essa parte aqui. Como se recortasse essa também. Na largura, a gente vai fazer algum corte para poder modelar a rampa? Não. Então, a gente vai manter a medida de largura intacta. E na profundidade, agora aqui a gente tem que ficar bem atento a um detalhe. A profundidade, ela sofreu distorção de tamanho. Então, aqui na perspectiva cavaleira, os cortes da peça, para poder modelá-la, vão sofrer também as mesmas distorções que a profundidade total sofreu. Então, nesse exemplo aqui, se eu contava 2 unidades de medida do topo da peça, do fundo do topo da peça, para frente, para poder marcar a minha rampa da peça original. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar agora 1 unidade de medida. Então, a minha rampa vai começar nesse ponto aqui,
que eu marquei o X, assim como nesse ponto. E eu vou conectar esse ponto aqui até a frente da peça, até ao ponto mais baixo de altura e na frente da peça. Então, eu vou fazer uma linha inclinada que vai ligar esses dois pontos aqui. Agora a gente já consegue enxergar a peça em perspectiva cavaleira. Não tendo mais nenhum elemento de dúvida, a gente já pode finalizar o desenho e reforçar o contorno. Sim, ainda mais se a gente já enxerga o contorno como um todo, que é o caso dessa peça aqui, que é simples. Peças mais elaboradas a gente pode começar a definir os contornos antes, para logo em seguida tentar descobrir os detalhes que estão duvidosos na hora de finalizar o desenho. Sempre gosto de reforçar bem o contorno do desenho para não ter necessidade de apagar as linhas auxiliares e dar clareza na resposta final, no resultado final. Mesmo assim, para quem quiser dar uma limpada, né, apagar as linhas auxiliares, também não faz mal. Nesse caso aqui, como os pontos de corte estão muito marcados, é interessante a gente dar uma limpadinha. Deixar a superfície bem evidente da rampa. Bom, a parte de perspectiva era isso. Na próxima aula, a gente vai ver os conteúdos de sistema de projeção ortogonal. Então, até a próxima aula.